Bom dia, queridos alunos. Então, bem-vindos a mais uma aula não presencial. Então, hoje, nossa 16ª aula não presencial, a gente vai rever alguns conceitos. O professor recebeu muitas mensagens de vários alunos dizendo que está um pouco difícil esse conteúdo de física, onde vocês estão pecando em algumas partes. Então, professor, eu resolvi hoje então gravar essa aula, tentar sanar todas as dúvidas que vocês me questionaram sobre o que vem a ser esses conceitos, e o professor vai tentar hoje deixar bem claro para vocês que este conteúdo não é um conteúdo tão difícil. Ele é de fácil compreensão, certo? Então vamos lá. A gente está aprendendo sobre movimento retilíneo uniforme. Se a gente entender o que é esse título, a gente já consegue entender o nosso conteúdo, certo? Então é o seguinte, vamos pegar o nossa primeira palavra, movimento. O que vem a ser movimento na física? Na física, movimento nada mais é do que o deslocamento de um objeto. Um objeto que muda de posição no decorrer do tempo. Como assim, professor? Desenha para mim tentar entender. Vou desenhar para vocês entenderem. Temos aqui uma trajetória, ou seja, a distância que ele vai percorrer. Eu tenho um objeto que eu vou analisar, essa linda bolinha. Então, estou analisando. Ela se encontra num espaço inicial, que a gente chama de S bolinha, nosso espaço inicial. Ela se encontra ali. A partir de um determinado momento, ela vai começar a se locomover, ela vai mudar a sua posição no decorrer do tempo. Então, essa bolinha vai mudando de posições, ela vai mudando a sua trajetória, até que ela chega no seu ponto final, seu espaço final, aonde ela chegou ao seu destino. Então percebam que o movimento nada mais é do que um objeto no decorrer do tempo mudando a sua posição. Isso vem a ser movimento. Só que esse movimento ele pode ser classificado de duas maneiras, que a gente já viu nas aulas anteriores. Ele pode ser classificado como um movimento progressivo ou movimento retrógrado. Como eu vou saber se ele é um movimento progressivo ou um movimento retrógrado? Vai depender da nossa velocidade. Se a nossa velocidade, The Voice Brasil, velocidade for positiva, eu tenho um movimento progressivo. Se a minha velocidade der resultar um numeral, um módulo negativo, a gente tem um movimento retrógrado, porque a minha velocidade é negativa. Sim, na física existe velocidade positiva e existe velocidade negativa. Também existe distâncias positivas e distâncias negativas. Meu Deus, professor, como assim? Distância negativa? Na BR não tem menos 243 km. Na física, quando a gente fala em distâncias negativas, a gente está falando a partir de um determinado referencial. Estou eu, lindo, belo, formoso, com meu corpinho lá do lado da estrada, e o meu ponto referencial dentro do meu carro, meu ponto referencial é uma lanchonete, a lanchonete do Paraíso. Lá é meu ponto referencial. Se eu andar 200 km para a direita, a partir da lanchonete do Paraíso, se eu andar para a direita, eu andar numa velocidade constante, eu tenho um movimento progressivo. A partir de determinado momento eu quis retornar. Então eu retornei, esse carro retornou, eu estou analisando, sentado lá
sentado lá no paraíso, analisando o movimento desse carro, eu percebo que esse carro voltou. Ele voltou 500 quilômetros. Então ele passou do meu referencial. Quantos quilômetros ele passou do meu referencial? 300 quilômetros. Então a partir dali eu tenho a distância negativas. Então é isso que na física a gente vai ter distância positiva e distância negativa a partir de determinado referencial. Então, quando vocês vão resolver qualquer questão, seja ela de vestibular, seja ela das nossas aulas, seja ela de concursos, por favor, analisem, vê se ali ele não está dizendo algum referencial, que é a partir dele que a gente vai fazer nossos estudos. Mas vamos voltar. A gente já viu que movimento é a mudança de posição conforme o passar do tempo. E a gente revisou o que é movimento progressivo, o que é movimento retrógrado. E agora a gente vai para o nossa segunda palavra, retilíneo. O que vem a ser retilíneo? Vem a ser reta. Então eu vou analisar um movimento, ou seja, esse objeto está mudando de posição em uma reta. Oh my God, uma reta. Em curva não, professor? Não, eu estou analisando ele em linha reta. Então, movimento retilíneo. E agora a gente vai para a nossa terceira palavra. Uniforme. É o que a maioria dos nossos alunos não usa, porém, todavia, entretanto, né? Alguns usam. Uniforme serve para quê? Para manter um padrão, para todo mundo ficar igual. Essa seria a questão do uniforme. Na física não vem a ser diferente. Uniforme vem a ser algo constante, algo igual. Mas o que tem que ser igual, professor? Para ser igual, a sua velocidade uniforme, a velocidade tem que ser igual. Então, traduzindo, o que a gente está aprendendo? Movimento retilíneo uniforme. O que é movimento retilíneo uniforme? É a mudança de posição de um determinado objeto em linha reta com velocidade igual. Oh my God, só isso, professor? Só isso, gente. Movimento retilíneo uniforme não vem a ser a mudança de posição no decorrer do tempo em linha reta com velocidade constante. Velocidade, inclusive, foi algo que a gente aprendeu nas aulas anteriores. O que vem a ser velocidade? Ela pode ser classificada de duas maneiras. A velocidade instantânea e a velocidade média. Tem diferença, professor? Tem diferença, vou explicar para vocês. A velocidade instantânea é quando a gente quer analisar a velocidade de determinado objeto em determinado instante e determinada distância. Vamos supor que o pai do Miguel está andando com seu carro na BR. Eu quero saber qual é a velocidade que o pai do Miguel está exatamente no quilômetro 10 no instante 2. A velocidade do carro do pai do Miguel é de 5 km por segundo, porque o meu instante era 2 segundos. Então, como o professor calculou, como o professor chegou nesses 5? A gente utiliza a fórmula da velocidade. Velocidade é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. A distância dividido pelo tempo. Eu estava no quilômetro 10, estava no quilômetro 10, no tempo de 2 segundos. Então, a velocidade do pai do Miguel era de 5 km por segundo. Então, a gente já fez uma breve revisão do que é velocidade instantânea. E a velocidade média, professor, o que vem a ser? A velocidade média é quando eu quero calcular a velocidade de um percurso todo. O pai do Miguel saiu no quilômetro 2 e foi até o quilômetro 104.
saiu às 9 horas e chegou lá às 10 horas. Então eu quero calcular a velocidade média, a velocidade que ele percorreu todo esse trajeto. A gente sabe que durante esse trajeto a velocidade foi oscilando, que ele chegou a 100 km, ele baixou para 60. Esses 100 km e 60 são velocidades instantâneas. Em determinado instante ele estava a 100, em determinado instante ele estava a 60. Mas a velocidade média, eu pego a distância final menos a distância inicial, para mim saber o quanto que eu percorri, e divido pelo meu tempo final menos meu tempo inicial. Então, ele saiu às 9, chegou às 11, então 11, que é meu tempo final, menos 9, que é meu tempo inicial, é de 2 horas. Ele saiu do quilômetro 2 e foi até o quilômetro 104. Então 104 menos o 2 dá 102 quilômetros. Então 102 dividido para 2 vai dar 51 km por hora. Então eu fiz uma média geral das velocidades instantâneas, para não precisar ficar calculando a cada segundo uma velocidade. Então eu faço uma velocidade média. Do início até o final eu junto, diminuo a final menos a inicial e eu calculo. Então eu calculei a velocidade média, certo? De novo, mais um conceito para vocês do que a gente está aprendendo. Movimento retilíneo uniforme. Mudança de posição no decorrer do tempo em linha reta com velocidade igual. Percebam que o professor sempre fala velocidade igual, porque existem vários tipos de movimento. Existe o movimento retilíneo uniforme, existe só um movimento, existe o movimento retilíneo uniformemente variado, que é um dos próximos conteúdos que nós vamos estudar. Então, existe o movimento circular, existe o movimento gravitacional, então existem vários tipos de movimento. Só que esses movimentos são de acordo com algumas características. Então eu estou analisando ele em linha reta e com velocidade igual. Então percebam que neste conteúdo, a nossa velocidade sempre vai ter que ser igual. Não quer dizer que no exercício 1 vai ser 10 e no exercício 2 tem que ser 10. Não, o que o professor está dizendo é que durante um percurso de tempo e distância, a velocidade foi constante. Ela sempre teve a mesma velocidade, certo? Então a gente viu nossos conceitos do que é movimento, que são classificados em dois, em progressivo e retrógrado. A gente viu a questão de velocidade, que ela pode ser instantânea, quando eu quero saber em determinado instante com quantos quilômetros ele estava, ou a gente utiliza a velocidade média, que é quando a gente pega uma distância total e divide por um total de tempo, que é a diferença da distância final menos a inicial e tempo final menos tempo inicial. E a gente agora vai pegar e vai ver algumas características em relação ao nosso conteúdo. Percebam que o professor está trabalhando com uma fórmula. Essa fórmula, para vocês gravarem, muitos professores de física utilizam esse método. E se vocês analisarem realmente, ela é fácil de gravar utilizando esse método. É a fórmula do sorvete. Como assim, professor, sorvete? Garanto que vocês não vão mais esquecer. Estamos trabalhando com o movimento retilíneo uniforme, tem que lembrar de quem? Sorvete, que é a equação horária das posições. Então vamos lá. O que significa esse S? Esse aqui significa espaço. Meu Deus, professor, então não era mais fácil botar o E? Não, porque quem criou foram os americanos. E olha, incrível que pareça, espaço em inglês, procure no dicionário. Chama-se space. Space começa com o quê? Com S. Por isso é o S de espaço. Então, só uma
Porque não o e sim o S, certo? Então tenho o espaço. E tenho de novo espaço, professor? Sim, tenho de novo espaço. Espaço bolinha, espaço inicial, S bolinha, é o espaço inicial. É da onde o carro saiu, é o meu espaço inicial. Ah, ele saiu do quilômetro 3, então 3 é o nosso espaço inicial. Ah, comecei a observar o carro lá no quilômetro 7, então 7 é o meu espaço inicial. A partir do momento que eles falam que começou a analisar, é o nosso espaço inicial. Ou que ele saiu de determinado quilômetro, espaço inicial. O V significa velocidade e o T significa tempo. Agora vocês leiam comigo. Sorvete. Então, quando a gente vai trabalhar com o movimento retilíneo uniforme, lembram da fórmula do sorvete, certo? O que significa esse S? O professor falou que o S bolinha é o espaço inicial e esse S é o espaço total, o espaço que ele percorreu, certo? Quando a gente vai utilizar esse S grandão, que é o espaço total, quando a gente não tem o tempo, certo? Ou a gente tem velocidade e tempo e a gente quer descobrir em que posição iniciou essa trajetória. Então ela vai ter que dar a trajetória toda, esse S grandão, certo? Eu vou apagar aqui o quadro e a gente vai fazer a correção da nossa questão da aula anterior, certo? Algumas características, o professor vai separar a correção em outro vídeo e o professor vai fazer algumas notações das atividades anteriores, certo? Então, vou apagar o quadro, até daqui a pouco.